Olá, sejam bem-vindos ao Chico Liro Cast. Eu sou o Matheus Rubinati, estou aqui com meu amigo. Cauê Coutinho. Isso aí, e vamos começar aqui o nosso primeiro episódio do podcast, que vão ser conversas sobre alguns temas que a gente vai. Às vezes vão ser alguns temas, às vezes vai ser uma conversa sem um tema específico, a gente vai tirar algumas informações da nossa mente mesmo. E é isso. Ou um bate-papo com algum convidado. E isso também seria muito interessante. Ou alguma piadinha também. É isso aí. Aquele humor de tio. Mas então, hoje a gente vai falar sobre consciência, né? Pra já começar com os dois pés na nuca, né, meu? Aí, vou falar sobre um tema interessante. E consciência acaba por ser também um tema muito difícil, porque até hoje não temos definido o que é consciência, por ser algo muito abstrato. A gente tem algumas ideias que a gente vai discorrer sobre do que possa ser, né? Às vezes pode ser o conjunto de todas essas ideias também, de várias delas, mas a gente vai discorrer sobre. E para ajudar a gente, nada melhor do que o dicionário, né? Perfeito. Então, segundo o Famoso dicionário Aurélio. do Google, consciência é um substantivo feminino. E é isso, brincadeira. Consciência, Acabou. primeiro significado. É o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. E o segundo significado aqui, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Certo. Então, repete o primeiro ali, por favor. Quero discorrer sobre ele. Eu também, garoto. Com fé. A primeira definição aqui é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Entendi. Então, por exemplo, eu queria falar que então uma possibilidade que consciência é nós estarmos. O que seria o consciente? Estar ciente. Ciente de nós mesmos. O saber que estamos aqui no universo, que tem outras coisas além, estar consciente de dentro e da nossa volta seria uma das possibilidades do que é a consciência. É o estar sabendo que essas coisas existem, então. Então, como ele disse, consciência, no começo ele disse que é uma coisa bem abstrata, mas segundo esse significado do dicionário, a gente pode estar se direcionando para algumas áreas aí que discutem a consciência. Neurociência, por exemplo, filosofia, e acaba que tudo vai se misturando nessa definição. Eu não consigo definir consciência, é bem complicado. Mas eu acho que tem muito a ver essa questão da gente estar vivenciando, a gente saber cada movimento que a gente está fazendo, que a gente está olhando o ambiente ao nosso redor, entender que a gente existe. Porque, por exemplo, os animais, quando se olham no espelho, que a gente estava até conversando em off, Sim. Eles não se reconhecem, a maioria dos animais. Quais animais que se reconhecem mesmo? O chimpanzé e os golfinhos. Então, São os únicos que se reconhecem no espelho. Isso é bem interessante, porque... É engraçado que isso não faz deles conscientes, porém também é uma forma de sermos conscientes da nossa existência, né? Tipo, eles sabem que eles existem, mas eles agem no instinto, eles não pensam sobre isso. Eles se veem e sabem que são eles. Então, falar que consciência somente é se enxergar, saber que existe, não é somente isso, mas isso faz parte de ser consciente. Consciência pode ter muito a ver também com conhecimento, né? Essa definição também traz o conhecimento. Na minha opinião, se a gente for parar para pensar, consciência e conhecimento são coisas diferentes. Por exemplo, a consciência, eu acredito que a gente já nasça tendo a consciência, diferente do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Mas isso acaba se misturando também. E, sei lá, tipo, a gente nasce e a gente não aprende a andar, a gente sabe andar, só que o nosso corpo não está preparado para andar. Diferente da matemática, a gente não nasce tendo matemática na nossa cabeça. A gente aprende. A gente aprende a matemática. Mas quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo ao longo da vida, conhecimento útil, né? A gente vai acabando se tornando mais consciente. Quanto mais conhecimento, mais consciência, porque fica mais fácil de perceber, eu acho que o mundo ao seu redor. Quanto mais conhecimento, parece que você vai pegando a manha das coisas, né? Exatamente.
Mas acho que não pode ser chamado de consciência, apesar do conhecimento ajudar na consciência. Entendi. Conhecimento apenas não é. É o que eu tava falando, é o conjunto dessas coisas. É o que eu acho que gera a consciência, porém ainda não consigo falar o que é. Mas é uma coisa legal também que eu queria falar sobre nós estarmos conscientes, né? O nós sermos conscientes não nos faz melhores do que os animais, apenas seres diferentes. Ou você se sente melhor do que o animal por causa disso? Não sei, nunca parei para pensar. Evolutivamente falando, eu acho que eu não sei se essa palavra existe, mas é isso aí. Beleza, somos melhor adaptados, talvez, mas melhores seres, apenas por sermos conscientes. Não acho que a gente seja melhor, mas que é chato, talvez você não entenda. Não, talvez seja bom você não entender tudo ao seu redor também. Não ter essa consciência. Então, tem vantagens e desvantagens, né? Não acho que a gente seja melhor, mas eu acho que seria bem bosta a gente não ter consciência. Também não ia gostar, não. Só que você já parou pra pensar que no nosso mundo tem muitas pessoas que meio que parece que a consciência não dá o ar da graça? Você diz a consciência moral. Eu acho que não, cara. Eu acho que essas pessoas têm consciência moral, sim. Acho que elas sabem o que elas estão fazendo. Eu acho que a maioria que comete alguma coisa errada, assim, aos olhos da sociedade, sei lá. Sabe sim, tem consciência moral, só que ignora isso. Simplesmente ignora. Entendi. Você sabe que é errado matar, né? Uhum. E você pode matar. Seria conscientemente imoral, mas você pode ignorar isso. Mas, e se uma pessoa nasceu em meio a... Só viu, por exemplo, uma pessoa que... Gente, não vou passar pano e não estou justificando nenhum crime aqui, tá? É apenas teorizando e colocando possibilidades no ar pro assunto da consciência rolar, porque eu quero falar. Mas imagina uma pessoa que foi um assunto pesado, estuprada, cara. Uma pessoa que sempre... que infelizmente sofreu muito nisso, sabe? Não foi só uma vez, não foi duas, que vivenciou isso sempre. E ela acaba estuprando uma outra pessoa. Não é certo para nós, mas talvez para aquela pessoa essa não seja a única modo de vida que ela conhece. Óbvio, eu acho que por ela se sentir mal, ela não gostaria de que outras pessoas se sentissem más, mas se ela só conhece o mundo assim. Tá, entendi. Antes que alguém ataque 1000 pedras em você, eu entendi. Não justifica. Sim. Pessoal, não precisa ser exatamente esse exemplo, mas, por exemplo, você foi moldado em um local que as coisas que a gente considera coisas ruins são coisas normais, e aí você vem para um local que essas coisas normais para você são coisas ruins e você comete essas coisas ruins, não tendo consciência de que são coisas ruins, certo? É isso. É que eu quis falar de uma forma mais escrachada, mas é isso aí. Beleza. Para as pessoas pensarem sobre o que eu falei. Que a nossa consciência não é tão moldada, assim, ela é moldada, assim, o ambiente ao nosso redor, mas eu acho que a consciência está mais intrinsecamente ligada ao ser. Por exemplo, quando a gente nasce. Para quem não sabe, quando a gente nasce, né, e a nossa mãe amamenta a gente, ali está formando um elo por conta de hormônios. Na amamentação são liberados o hormônio do amor, por exemplo, a ocitocina, se eu não me engano. Né? Isso mesmo. Ela vai amamentar e tem uma troca de ocitocina. A ocitocina, tanto do bebê quanto da mãe, ela se ativa. E ali tá formando um elo de amor. E ninguém... mano, sei lá, isso daí é natural, entendeu? A consciência, eu acho que é uma coisa natural. Entendi. Eu conscientemente posso ver que eu estou causando alguma dor a alguém, fazendo algo de ruim. Eu não preciso ter aprendido isso, sei lá, estudando ou sendo moldado. Eu posso sentir, eu acho que a consciência está muito mais ligada ao sentimento do que à razão. Entendi. Perfeito. Também acredito nisso, é porque é muito legal a gente colocar perguntas no ar, só porque eu queria fazer isso mesmo. Mas eu acredito nisso também, cara. Eu acho que é uma coisa que não é muito... É como você falou, racional mesmo, a gente não pensa nisso. A consciência, ela já está na gente. Ela faz parte da gente. Agora, talvez por ela fazer parte desde sempre, é algo tão difícil de explicar.
Nossa, agora você pegou o cara o telefone espectador. Agora eles que decidam por si próprios o que é consciência. Então, como você disse, é uma coisa que já, talvez, muito provavelmente, desde sempre venha ligada, né, entre Uhum. aspas, com a gente. E por isso que talvez a neurociência, que tanto tenta descobrir o que é consciência com uma definição legalzinha, não consegue, porque, não sei, cara, não sei. Eu acho que tem coisa que nem a ciência explica, tipo... Ó, aí sim, logo você falando isso. Ah, o cara, Pra quem não o- conhece, eu a, gosto muito de ciência e tudo tem que ser muito provadinho pra mim, a verdadeira redenção, hein? né? Mas eu acho que é isso aí, meu caro. Tem mais algo pra E falar sobre consciência? Deixa eu pensar. E se os animais fossem conscientes? De um jeito Hum, humano, de um jeito humano. de um jeito humano, cara, então eu acho que poderia acontecer duas coisas. Ou muito, como humano, já acontecem guerras como humano, né? Sempre tem um ser humano que mesmo com a consciência prefere fazer o ruim. Eu acho que ocorreriam guerras, cara, da mesma forma que ocorre com os humanos. Entendi, mas, por exemplo, os animais têm... A gente pode dividir os animais em herbívoros, carnívoros, onívoros. E é Certo? natural que um carnívoro acabe matando outro animal. É natural, é a natureza. Por mais que, sei lá, alguém não goste disso, é a natureza. Sim. Animais se matam para se alimentarem. E você acha que com uma consciência humana, sei lá, uma onça pararia de matar? Sei lá. É um instinto natural dela. Ela tem que fazer aquilo. Cara, então, eu acho que de começo não, mas aí vem o que a gente falou de que talvez experiências da vida e conhecimento possam fazer ela ir mudando isso, entendeu? Moldando um pouco. Talvez eu acho que ela poderia um dia deixar de comer, mas de começo, se ela sempre fizesse isso, se todo mundo sempre fizesse isso, é a mesma coisa que a gente faz com os animais vegetarianos. A pessoa só nasce vegetariana se os pais delas forem vegetarianos, É, entendeu? Mas é uma coisa que ela pode criar consciência sobre isso por experiências na vida e conhecimento adquirido e pode mudar de opinião. mas aí seria uma consciência moral, não uma natural, certo? Certo, mas também faz parte da consciência, certo? Certo, certo. É o que eu tô É, falando, não é que. A sua pergunta foi em relação à consciência, se ela pararia de comer, certo? Eu acho que de começo seria. Ela não pararia rapidamente. Eu acho que só após muitas experiências e conhecimentos, porque eu também não acredito que, por exemplo, vi uma coisa sobre isso, pronto, minha consciência está moldada para aquilo. Não, isso é o decorrer do tempo que acontece. Da mesma forma que a gente é gerado por 9 meses, será que a consciência não está sendo gerada ali na gravidez? Então, talvez seja um processo também. Da mesma forma que também leva tempo por ser um processo essa mudança. eu acho que a consciência é formada, assim, mano, durante a gravidez, por exemplo. Ela. Porque, sei lá, é um processo tão extraordinário, por exemplo, Sim, a hora do parto, como é que um bebê tem a consciência de estar se ajeitando para tal movimento ali, saindo e plá, pum, sei lá, viajei. sai perfeitinho. É engraçado como tudo acontece da forma que tem que acontecer, né? É, mano. Bom, acho que é isso que eu tinha pra falar de consciência. A gente não sabe o que é consciência, mas a gente tentou explicar aí o que a gente acha. Exato. A gente deixou hipóteses no ar e pensem sobre o que é consciência para vocês também. Sempre bom pensar sobre. Cara, eu quero fazer indicações, né? Ah, as nossas indicações, muito importante isso aí. Necessaríssimas. Eu vou querer indicar uma música que até fala um pouco sobre consciência. Chama Inconsciência, do Pedro Ange e da banda Sativos. Muito boa. Muito boa. Pessoal, pra quem não sabe, a gente tá regravando esse episódio, porque, sei lá, primeiro não ficou do jeito que a gente queria. É, E, e é isso. Eu tinha deu dado uma vontade. indicação nada a ver, entendeu? E essa indicação vai ficar pro próximo episódio que ela vai se encaixar perfeitamente. Então, Perfeitamente. então não percam essa próxima indicação, mas eu vou dar uma indicação hoje também. Mano, Lembrei. Pessoal, boa. procurem pelo Eduardo Marinho no YouTube. Uh, Tem documentário, tem vídeo dele, enfim. E eu acho que ele é uma pessoa bem inteligente e bem consciente. Assim, você não precisa levar ao pé da letra tudo que ele fala, a gente tem que saber filtrar,
muitas coisas na nossa vida, né? Uhum. Mas é uma boa reflexão estar assistindo ele, e essa é a minha indicação de hoje. Gostei, cara. Perfeita indicação. Não haveria melhor. Bom, então acho que é isso. Segue a gente nas redes sociais. @ChicoLirocast em tudo aí. Facebook Chicolirocast. E se você não achar em alguma, você vai achar em outra. E nessa outra você acha outra. E é isso aí. Com certeza. Até a próxima, meu povo. Valeu.